Perfeito! Então, vamos lá. Eu estava no meu cliente, que estava sem contato com o corpo, que estava com uma sensação de estranhamento, confusão, e que a partir daí ele buscou uma identificação com o corpo e começou a resgatar aquela sensação que tinha de identidade. Quando isso não é feito, aquele elemento ausente, que é a não conexão com o corpo, ela vai evoluindo e dá origem a um processo de estranheza, de irrealidade, conhecido como despersonalização. 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 O que é isso? É uma sensação de estranheza mesmo, a pessoa não sabe mais aonde que ela está. Tem um rompimento com a realidade. Ela vai perdendo o contato consigo mesma e com as pessoas, ela não consegue mais se relacionar consigo mesma e com os outros. Ela perde essa percepção consciente. Então o sentido de identidade foi perdido. Então, de onde vem, essa sensação? Como resgatar? De onde vem a sensação? Ou melhor, de onde vem a identidade? Vem da sensação que eu tenho corporal. Eu sou e eu quero algo. O eu sou é a minha alma que é. O que é a alma, gente? É o meu self. E como é que eu toco no meu self? Através das minhas sensações. Eu quero, o que eu quero? Meu ego. Então vejam lá, meu ego e as minhas sensações. O meu querer é ego e as minhas sensações são meu self. Então aí eu vou, dentro desse trabalho, eu vou evoluindo e vou encontrando os vazios, vou dando sentido para a minha história, para a minha raiz. Como é que foi meu parto, como é que foi meu nascimento, como é que foi a concepção, como é que meus pais viviam, como é que foi a minha infância, minha primeira infância, quem é que me deu de mamar, quem é que me amamentou. Quer dizer, tinha irmãos, não tinha irmãos, como era o relacionamento dos meus pais, vem vindo desde lá. Quando eu entro na minha história, eu consigo acessar e ter sensações. Sobretudo quando eu respiro. Uma das aulas que tem lá para frente vai ser sobre como que eu me enraizo, como é que eu tenho esse senso de enraizamento que eu me sinto em mim. Vai ser lá, eu acho que na sexta aula, quinta ou sexta aula. Então agora, quando eu não estou identificado com o meu corpo, o que acontece? Eu tenho sentimento de vazio, eu fico desligado das pessoas, desligado do mundo. Eu não consigo gerar uma ação. Quando eu não gero ação, qual é o nome que dão para isso? Protelação. Por que as pessoas protelam? Por que protelam? Porque não tem energia suficiente para colocar em prática, para fazer virar uma ação. Mas por que não tem uma energia suficiente para fazer virar uma ação? Aí o que diz? E aí nós vemos vários gurus por aí dizendo o seguinte: não, protelação tu faz o seguinte, vai lá e faz, pô! Faz uma agenda, põe lá, risca e faz. É assim que se resolve a protelação. Aí outros dizem assim, prioriza. Vai lá e prioriza. Como é que prioriza? Aí eu vou lá, priorizo e aí é só fazer. Por que as pessoas não fazem então? Porque existem pessoas que dentro da sua constituição não tem pernas para realizar fácil que nem outras pessoas. Então existe uma questão na sua identidade, na sua formação, que vem anterior à causa de não fazer. Esses dias eu estava ouvindo dizer, e um deles dizia assim, mas você não protela tudo. Você assiste o Netflix você não protela. Então faz o seguinte, quando você vê que não protela o Netflix, faz igual com o seu trabalho. Como se fosse assim. Mas a pessoa não vai fazer. Porque dentro dela não tem essa chave do fazer. E o Netflix leva ela para a máscara, para a posição do conforto. Por isso algumas pessoas não conseguem fazer. Então, se você vai colocar uma pessoa que não tem a condição de fazer hoje, sob pressão, vai lá e faz, é só priorizar, causa uma grande frustração. A pessoa vai se frustrar.
Por isso que muitas pessoas fazem muitos treinamentos, não dão vazão a tantos treinamentos que fazem e não conseguem colocar em prática. O que precisa? Caminho de volta para casa, conhece-te a ti mesmo, voltamos para o corpo, qual é a sensação que eu tenho? Então é um trabalho profundo de fazer com respeito à sua identidade, para eu saber quem eu sou. E aí eu consigo gerar uma energia para o movimento, mas uma energia do tamanho da pessoa, do teu tamanho. Não adianta se comparar com quem está voando se tu não tem bases para voar. Precisa trabalhar as bases antes. Então essas coisas são fundamentais. Fundamentais. Tá? Que mais? Hoje nós vivemos num mundo, né, que se isto que eu estou dizendo não acontece, esse resgate, se nós colocamos uma pessoa dessa contra a parede, por exemplo, mas tu vives... Quando as pessoas têm a sua máscara colocada em xeque, o relacionamento colocado em xeque, o trabalho colocado em xeque, a saúde, agora com o Covid, agora nós vivemos um momento que a saúde de todos nós está sendo colocada em xeque. Então o que acontece? As pessoas vão ficando assustadas, né? Elas ficam assustadas, se sentem ameaçadas. Opa, estou ameaçado. E nesse sentimento de ameaçados, eu não sou muito bom desenhista, mas elas evoluem para uma zanga, né? Elas ficam zangadas. Aqui elas ficam ameaçadas. A pessoa fica zangada, né? Como assim que eu não tô legal no relacionamento? Como assim que eu não tô... Como assim que eu não vou dar conta disso? Como assim que eu... As pessoas ficam zangadas. Então, quando o status quo, quando a máscara é colocada em xeque, surge uma questão de... a pessoa não consegue dar conta disso ainda, ela se zanga, reage. É como se mostrar um caminho, e a pessoa diz, não, eu não vou por ali, eu estou bem aqui. Como assim que tu vai dizer que eu não estou bem? Como assim que eu não sou legal no relacionamento? Como assim que eu não... Aí a pessoa se sente ameaçada e ela se zanga e se afasta desse processo. E aí quando ela se afasta desse processo, evoluindo, ela segue, porque um dia a corda arrebenta. Pode ser na hora da morte, mas a corda arrebenta. Um dia, lá no fundo, as pessoas se dão conta de que viveram uma vida alicerçada na máscara. E aí não sabem o porquê que sentem aquele vazio. E aí dá um desespero na velhice. E aí vai fazer plástica, porque não pode ter ruga, porque não pode ter barriga, porque não pode envelhecer. O envelhecimento é um problema para a pessoa que não foi para dentro. Então o que acontece? Ela vai se desesperando. Ela não sabe de novo e vai ficando cada vez mais triste. E esse cada vez mais triste vai se transformando num isolamento. E a pessoa realmente chora, né? Ela vai ficando isolada. Isolamento. Ficando no isolamento. É por isso que nós temos tanta depressão. Por isso que se toma tanto remédio hoje. Porque é muito mais fácil tomar uma pílula do que fazer esse caminho de volta. É muito mais fácil. Então, o que acontece quando nós temos uma pessoa assim? Nós temos uma pessoa assim. O que acontece quando nós temos 2, 3, 4? Então, vamos lá. Se eu tenho mais pessoas passando por este mesmo processo, eu tenho uma sociedade alinhada. Alinhada. Uma pessoa, um conjunto de pessoas é um coletivo. Então, se eu sou alienado do mundo, falei errado, alienado do mundo, um conjunto de pessoas é uma sociedade alienada. Então, o que nós vemos, Ixi, gente, vamos lá, Olha para o nosso Brasil do jeito que está hoje, o mundo do jeito que está.
nós vemos aí pessoas alienadas governando o nosso país, o nosso mundo, né, com problemas graves, problemas que nós poderíamos resolver, mas que não se resolve, se mantém do jeito que está. Né? Então, mais uma vez, os sintomas são tratados, mas a causa não é tratada. Enquanto a causa não for tratada, o problema persiste. Né? Então, pessoas assim trazem reflexos para a sua vida amorosa, para o trabalho, impactam na sociedade. Né? Aí, o amor de uma sociedade assim é muito romanceado, é esse amor de novela que nós vemos. Né? Aí, quando vai ver o sexo de uma pessoa assim, ele é mais compulsivo, o trabalho fica mecânico, os empreendimentos vão ficando egoístas. É uma sociedade alienada, né? Não tem um senso, né? Perdeu o senso de interdependência um do outro, ficou egoísta em si, né? E quando ela fica egoísta em si, começa a degradar, que é o que está acontecendo hoje com a espécie humana, está se degradando. Né? Me ocorre, para terminar, uma metáfora do Nasruddin. O Nasruddin saiu de casa, estava andando na calçada, e aí um amigo dele estava ali, que ele disse, o que aconteceu? Estava olhando para baixo, estou procurando a chave da minha casa, disse ele para o Nasruddin. Está procurando aqui? Estou procurando aqui porque tem um poste com uma luz aqui, ó. Eu estou procurando a minha chave. Aí o Nasruddin disse, mas tu não mora do outro lado da rua? Ele, mora do outro lado da rua. Mas e por que está procurando a chave aqui então? Se tu mora lá do outro lado. É porque aqui tem luz, Nasruddin. Mas o que adianta procurar a chave aqui se a chave está lá? É que aqui tem luz, Nasruddin. Então não adianta procurar a chave onde tem luz se a chave está em outro lugar, que talvez esteja meio escurinho. Iniciamos com o homem tolo, fechamos com o Nasruddin. Onde é que está a resposta? Dentro. Dentro, nas nossas sensações, nós encontramos o nosso senso de realidade. Não percorrer esse caminho do autoconhecimento é entregar a sua vida na mão de uma máscara que é parte da história, parte do contexto de vida que nós levamos. Não é criticar, não é escolher, ele vai acabar acontecendo. Então, pessoas que estão se sentindo bem consigo é porque percorreram esse caminho. Se você que está olhando aí agora, me assistindo, não está se sentindo bem, está com vazio, o caminho é esse, fazer o caminho de volta para casa. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui a aula 1. Amanhã vamos dar sequência na aula falando de um outro assunto muito importante, que é sobre imagens, né? E realidade. Imagens que formamos na nossa cabeça versus a realidade que nós vivemos. Então amanhã nós vamos dar sequência a este assunto. Quero pedir para vocês que compartilhem, sigam compartilhando e façam sua inscrição também no meu Telegram, num grupo, chama Face a Face com o Corpo, e façam inscrição na jornada, no link, né, na biografia que tem lá, semana, eu falo jornada porque eu me lembro da semana, da jornada do autoconhecimento, mas é na semana do renascimento que vocês terão possibilidade de assistir de forma gratuita, com conteúdo que eu estou trazendo para o dia 13 de julho. Então já vai lá agora, faz a tua inscrição e amanhã eu encontro vocês aqui. Joia? Vou olhar aqui ver se tem algumas perguntas. Nós já... muitas ficaram no outro, né? Então vou me despedir de vocês e amanhã nós damos sequência aqui. Beleza? Um grande abraço, beijo grande e até amanhã.